Vocês estão vendo a minha tela aqui? Planejamento tributário 2025? Sim. Legal, então maravilha. Ó, aqui são informações básicas, depois a gente manda para vocês, tá? O que a gente analisou aqui? Primeira análise é o contexto da sua empresa, tá? Então a gente só colocou que é uma comercialização de produtos e suprimentos de informática, né? Tem mais de 73% são destinadas a vendas interestaduais. A empresa tem um valor relevante de vendas de e-commerce. Quando a gente fala valor irrelevante, a gente está falando ali a nível de plataformas, né? Tá. A empresa possui um grupo de 5 CNPJ, todos enquadrados no Simples, localizado em Santos, e os principais fornecedores da empresa estão localizados no estado de São Paulo. São análises necessárias para a gente poder aí montar o planejamento. Aí aqui, a gente fez um escopo do que vocês realmente pagaram de Simples Nacional, referente ao ano 2024, considerando até o mês 11, que é onde a gente tem informação ali. Você vai ver aqui um valor adicional de 120 mil, tá? O que é esse 120 mil? Vocês têm compras que deveriam ter recolhido a antecipação tributária. E parece que vocês estão discutindo esse assunto e entende que não estão recolhendo por conta de ter uma discussão futura, ou talvez estão assumindo o risco aí da operação, pois nós não localizamos o pagamento dessas antecipações. Isso ocorre mesmo? Essa antecipação seria a compra para uso e consumo, não? Quando você compra de fora do estado, e aí você vai revender a mercadoria, né? Ou você vai destinar ela no seu próprio consumo ali da sua máquina, mas ela vai ter uma saída subsequente. Certo. Tá? Então é como se fosse a ST destacada em nota, mas acaba não vindo a ST, porque o produto vem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não tem substituição tributária, vocês acabam adquirindo aqui em São Paulo e deveria recolher a ST por conta própria. Mas eu não encontrei o recolhimento dessa ST. Certo. Vocês não recolhem mesmo, né? A gente paga o ICMS, né? Das compras efetuadas fora do estado. Que eles emitem uma DARI. O ICMS que vem lá da nota fiscal, não é? Isso, eles pegam todas as notas fiscais que a gente comprou de fora do estado, né? Somam tudo, fazem os cálculos deles lá e mandam a guia de ICMS, o DARI, para a gente pagar. Isso é o DIFAL. Tá? É o DIFAL. Quando você está no Simples Nacional, que você compra a mercadoria de outro estado, na compra você tem que pagar o diferencial de alíquota. Sim. A ST é porque você vai comercializar esse produto. Então seria a substituição tributária do produto. Eu compro um produto, como eu vou fazer a comercialização dele subsequente, eu tenho que antecipar o ICMS. Então você teria 2 ICMS aí para pagar a parte, entendeu? Pouquinho, né? Já é pouquinho tributo que a gente tem que pagar, tem mais outro. E eu vou dar notícia triste e boa, né? A boa é que esse imposto quase ninguém paga. A triste é que a gente sempre está no risco quando a gente não recolhe ele. Tá? Então, o planejamento também, eu coloquei ele aqui, eu simulei, tá? Um valor aproximado aqui que vocês teriam gasto se tivesse pago. Então, por quê? Dentro da devida proporção, tá? Não é que eu estou dizendo que vocês são sonegadores, eu estou dizendo na questão que qualquer planejamento tributário, onde eu comparo, onde eu não estou pagando, ele não vai ter um efeito. Então eu tenho que considerar isso para entender, ok, se eu tivesse 100% legal, qual seria o meu custo tributário? Porque daí eu tenho que fazer um planejamento tributário onde eu vou reduzir isso, tá? Sim. Então aqui no caso, 188 mil foi o que vocês pagaram, mas se vocês tivessem pagado a ST, vocês teriam pago 308 mil. Ok? Esse seria o custo tributário de vocês no Simples Nacional. O fato de não ter pago, isso deixa você no risco com esse valor. Tá? Então eu estou explicando isso agora para você entender o jogo daqui para frente. Tá. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um comparativo tributário, simulando os 3 regimes, tá? Simples, real e presumido. E aí eu separei esses regimes em 2 fases. A primeira considerando só os impostos federais e depois só o estadual. Por quê? Porque quando eu tiro a sua empresa do Simples Nacional e eu transformo ela em real e presumido, o ICMS para o real e presumido são iguais, ele não muda. O que muda é o imposto federal. Só que eu aumento a tua carga tributária. O ICMS, quando está no real e no presumido, ele aumenta a carga tributária. E aí você vai ver isso no planejamento e depois a gente vai vir com as soluções para poder reduzir esse ICMS, tá? Então vamos começar a brincadeira aqui. Vamos lá, ó. Primeira simulação foi no lucro presumido, ok? Se eu pegar a tua empresa, colocar ela no lucro presumido, todas elas, somar os 5 CNPJs e colocar no lucro presumido, nós teríamos uma carga tributária, contando o ICMS já, de 490 mil. Se eu comparar esses 490 mil com o Simples Nacional, já é loucura, tá? Aí, a gente tem que entender que quando a gente muda do Simples Nacional para o presumido ou para o real, eu não pago mais o DIFAL da entrada. Eu sou isento agora do DIFAL da entrada, quando eu compro a mercadoria de fora do estado. Porém, eu passo a pagar o DIFAL nas vendas interestaduais referente a consumidor final. Então, ou seja, toda vez que eu compro uma mercadoria que eu vou vender para outro estado, para consumidor final, eu vou pagar o DIFAL. Eu não pago mais na entrada, eu pago só na saída. Então, aqui a gente já considerou esse DIFAL também na sua saída. Tá? Pegamos tudo que você vende para consumidor final, localizado em outro estado, e colocamos o DIFAL. Qual que é o problema? E quando a gente compra, eu pago o DIFAL na entrada, eu pago sobre o custo. Quando eu vendo, eu estou pagando com margem. Mais do lucro. Exato. Então, o ICMS ele acaba subindo. Mais alto. Mais alto, tá? Então, no lucro real, eu pagaria 472 mil. Por quê? Porque o ICMS é alto. Né? Aí a gente foi além aqui, ó. Eu fui começando a quebrar esse planejamento. Então eu fiz esse comparativo somando tanto a parte tributária estadual com o federal e com o DIFAL, sem nenhum benefício, tá? Tem até um acento aqui que acabou escorregando o dedo, mas você desconsidera no benefícios ali. Janeiro a novembro de 2024. Então, no Simples Nacional, eu tenho aqui um valor de 308 mil considerando aquela antecipação que eu não pago hoje, tá? Os impostos federais no lucro presumido, eu tenho 178 mil. O ICMS, eu tenho 238 mil, e o ICMS de FAO, no lucro presumido, 73. Ou seja,
490 mil no presumido. Eu estou pagando aqui 181 mil a mais se eu mudasse a sua empresa do simples para o presumido hoje. Se a gente comparar com aquele 120 mil que você nem pagou, essa diferença seria até maior. Tá? Agora, se eu jogar ela no real, eu ainda passo a ter o problema do ICMS. Olha isso, ó. 472 mil é o meu valor total dos impostos, somando o federal com ICMS e DIFAL. E aí eu tenho uma diferença de 163 mil. Se eu tirar aquele 120, essa diferença ainda fica um pouco maior. Entre real e presumido, aqui, se eu fosse fazer só uma mudança, o beabá, que é o que a contabilidade geralmente faz, que é compara simples nacional, presumido e real. Qual que é o melhor? Esse regime. Se eu olhar só para isso, eu fico no simples nacional. Tá? Porque eu não estou olhando o benefício, eu não estou olhando o planejamento, eu não estou olhando nada. Estou fazendo só um comparativo do que é a tua empresa e simulando ela nos 3 regimes tributários. Em outro regime. Em outro regime. Só isso. A gente nem chama isso de planejamento, tá? A gente chama isso de comparativo tributário. Eu estou pegando a sua realidade e simulando ela em 3 regimes. Aí a gente começou a vir com a linha de estratégia. O ponto aqui é o seguinte. Quando eu compro uma mercadoria com substituição tributária e eu envio, ou eu remeto ela, ou eu vendo para outro estado, quando eu estou fora do Simples Nacional, eu tenho que pagar o ICMS dessa operação interestadual, que pode ser 7% ou pode ser 12%. Só que o fisco fala o seguinte, quando você compra uma mercadoria com substituição tributária e você vende para outro estado, você pode voltar na nota de compra e se acreditar daquele valor de ICMS e ICMS-ST que você pagou na entrada. Só que esse é um trabalho complexo, porque eu tenho que fazer o seguinte, esse é o controle de estoque. Hoje eu comprei 10 itens, amanhã eu comprei 20, amanhã eu comprei 15. Eu mandei 2 para Minas Gerais. Eu tenho que voltar na nota de compra e me acreditar sobre 2 unidades. Então eu vou fazer esse crédito por item. Ele entra sem crédito, quando eu vendo para fora do estado, eu volto na nota de compra e me acredito. É o contrário. Antigamente era, eu entro com crédito e saio com débito. Agora é o contrário. Primeiro dá débito, gerando débito, eu volto na nota de compra e me acredito. Quando eu faço isso, eu reduzo o seu ICMS. Vocês entenderam a lógica? Tá, legal. Se não entender, vocês me param, tá? Senão depois vai ficando mais complexo. No caso, só a substituição tributária, né? Só substituição tributária. Normal. Como vocês de informática, a maioria é substituição tributária, então ele tem um grande impacto aqui, tá? Por quê? 73% da sua operação de venda está destinada a outro estado. Então, quando você compra a mercadoria com ST hoje e você remete ela para outro estado, quando você não faz o ressarcimento, você está pagando o ICMS na entrada e o ICMS na saída, porque o ICMS-ST significa o seguinte, eu estou comprando essa mercadoria, pagando o ICMS na entrada para que eu não pague mais na saída. Só que o problema é que eu não pagar esse ICMS na saída é quando eu vendo ele para o meu estado. Quando eu vendo para fora, eu sou obrigado a pagar de novo. E aí as empresas acabam pagando tanto na entrada quanto na saída, por não fazer esse ressarcimento. Entendi. Entendeu? Então aqui eu já comecei a comparar, ó. Fazendo o correto na entrada, pagando o ICMS-ST, vamos fazer o ressarcimento. Aí eu passo, olha que interessante, ó. Você já não gera mais débito de ICMS. Você já passa a ter saldo credor. Porque o seu ressarcimento, a sua entrada, ele passa a ser maior do que o débito de venda. Você ficaria com crédito de 51 mil. Se falando que mesmo você pagando 120 mil e a gente abater esse crédito que te sobra, o seu custo de ICMS é 68 mil. Entendi. Entendeu? Isso no meu regime, que eu tenho hoje. Não, mudando para o simples, ou mudando do simples, porque isso, o ressarcimento eu consigo fazer no simples? Consegue. É permitido? É. Qual que é o problema? Não consegue compor. Porque para compor esse arquivo, como eu falei, é um controle de estoque e tudo mais, a gente precisa dos arquivos SPED. E o arquivo SPED não é gerado nas empresas do Simples Nacional. Então, nenhuma empresa hoje faz esse ressarcimento no Simples Nacional. Por falta de informação, entendeu? Entendi. Sacanagem. Foda, né? Temos direito, mas não podemos. Infelizmente, ele fala, tá lá, se você fizer a mágica, você consegue fazer. Que legal. Então, quando a gente mudar de regime tributário, a gente já tem que pensar, opa, para eu mudar, só vai valer a pena se eu incluir o ressarcimento do ICMS-ST. É fácil fazer isso? Não, é o mapa do inferno. Que é como eu falei para vocês. Cara, você vai entrar e vai sair. É entrada e saída, é controlando item a item de entrada e saída. Eu tenho ferramenta para fazer isso? Eu tenho. Mas isso vai gerar um custo para vocês. Então, a gente tem que entender que, quando a gente muda de um cenário do simples para um real presumido, a gente também vai ter um custo maior em administrar isso, considerando o ICMS-ST. E é por isso que eu também pensei em outras alternativas para a gente não depender disso. Tá? Mas essa é uma situação. Abrindo com vocês aqui, porque isso eu posso abrir, isso aqui é feito hoje na Resolve Sinagomac, tá? Esse trabalho aqui. Então, porque eles têm um volume muito grande, compra lá da Brother, né, dos fornecedores dele, com ICMS-ST, e eles vendem muito interestadual. Então, eu tenho que ressarcir esse ICMS, senão o custo tributário deles explode. Sim. Então, eu tenho que mapear isso. Só que, para isso, a gente construiu um controle no sistema dele, foi um trabalho de 2, 3 anos. Hoje, a gente tem ferramentas que não dependem mais das ferramentas do cliente, mas na época não tinha. Então, a gente tem que construir mesmo nas ferramentas dele, tá? Então, isso é algo que já acontece hoje nas grandes empresas. Quando a gente faz esse ressarcimento com o fisco, a parte desse valor, ó, esse ICMS aqui, ó, que está aqui, quer ver? Ressarcimento de ICMS-ST, aqui próprio, 114 mil. Esse aqui é o ICMS próprio, é o ICMS que vem destacado na nota. Isso eu posso já me creditar imediatamente, eu não preciso de autorização do fisco. O 176 mil, que é o valor da ST,
esse cara aqui, eu precisaria pedir autorização para o fisco, ele liberar o arquivo, depois que a gente envia o arquivo, aí ele fala, tá liberado o crédito, aí eu posso utilizar esse valor. Anderson, se eu acumular muito crédito, o que eu posso fazer? Aí você pode, depois de homologado, fazer uma nova solicitação para você vender esses créditos para terceiro. Você pode comprar do fornecedor, se o fornecedor aceitar o crédito do ICMS. Aí depois de homologado, você pode transferir. Posso comprar maquinários, pode. Aí esse crédito pode virar dinheiro para dentro da tua empresa. Beleza? Certo. Então, comparando aqui, ó, com esse novo cenário, eu legalizando a empresa totalmente por um lucro real, fazendo um ressarcimento de ICMS-ST, eu já reduziria o seu custo tributário para 228 mil. Se eu comparar com o seu simples, que é 188 mil, mas que você tem um risco ali por não estar pagando ICMS-ST, nós estamos falando que nós estamos aumentando um pouquinho a sua carga tributária, mas você sai do risco. Se eu comparar que você tivesse pago o ICMS-ST, que daria 311 mil, a gente já conseguiu fazer uma redução da carga tributária. Entende? Esse risco que a gente corre é relativo a quantos meses ou anos atrás? 5 anos sempre. 5 anos. Então, a hora que a Receita bater na porta da gente, eles têm direito a cobrar 5 anos. Geralmente as fiscalizações, quando elas acontecem, elas pegam somente 2 anos. É raro quando pegam 5, mas quando abre as portas, a gente não sabe o que pode acontecer. Uhum. Tá? Então aqui a primeira ideia é, vamos eliminar o risco. Bom, elimina o risco, tem que ser no lucro real, fazendo o ressarcimento do ICMS-ST, para a gente chegar mais próximo do que você paga hoje. Até aqui, beleza? Entendi. Sim. Beleza. Então, show. Porque esse assunto é tão complexo, cara, que eu fico com medo de vocês não estarem entendendo, eu não tô vendo vocês, eu não consigo ver o rosto de vocês. Mas Não, vamos lá. mas não tá vendo a gente pessoalmente, mas tá vendo por aqui, né? Não, eu tô na tela, eu não consigo enxergar vocês aqui, ó. Eu tô compartilhando. Entendeu? Então, aqui, Sim, você tá na tela, não consegue enxergar a gente. Entendi, isso, entendi. exato. Então aqui, ó, quando eu reduzo o teu ICMS, eu voltei a fazer um novo comparativo. Porque o ICMS, ele não muda do presumido para o real. O presumido e o real, eles são iguais, o que muda é o federal. Então, ó, o real me demonstra ainda, ó, que ele é mais econômico do que o presumido. Uhum. Então, aqui no real, se eu comparar que vocês pagaram lá no Simples 308, que vocês pagaram o ICMS, a gente traria uma economia de 80 mil. Comparando só com o que vocês pagaram assumindo o risco, a gente estaria aumentando de 188 para 228, estaria aumentando 50 mil no ano aí. Tá? Mas aí sem risco. Uhum. Beleza? Legal. Aí nós viemos para um outro cenário que para mim é mais interessante, é mais benéfico, que não é o mapa do inferno. Certo. Cara, vamos lá, ó. Aqui eu tive que fazer o ressarcimento do ICMS-ST. Nessa estratégia eu não preciso fazer o ressarcimento do ICMS-ST. E vocês vão ver, ó, que eu cheguei no valor de 223 mil aqui de ICMS. O que acontece aqui? Em São Paulo tem um regime especial para e-commerce. E e-commerce não é só quem vende na plataforma. E-commerce é venda não presencial. Toda venda que você faz interestadual é uma venda não presencial, concorda? Sim. Acredito que vocês devem fazer isso via telefone? WhatsApp, telefone, Legal. e-mail, né? Ok, então é uma venda via e-commerce. Em São Paulo, tem um regime especial que a gente chama regime de substituto tributário. Uhum. O que é esse regime de substituto tributário? Eu elimino o ICMS-ST da entrada do produto. Então, ao Certo. invés de ter que fazer o ressarcimento, comprei com ST, coloquei dinheiro na frente, quando eu vender para outro estado, eu tenho que recuperar aquele valor, fazer toda a tratativa, entregar para o fisco homologar, com esse regime especial eu falo para o fisco, eu compro e vendo para o consumidor final. Então eu quero que você me considere como se eu fosse uma indústria, porque eu não tenho etapas na minha cadeia. Então não tem sentido ter a substituição tributária, porque não vai passar por mais comércio. Eu compro e vendo para o consumidor final. Certo. E aí ele libera esse regime especial que não é fácil de liberar. Porém, nós conseguimos um advogado, parceiro nosso, aí virou um parceiro nosso, que o advogado está conseguindo esses regimes especiais em São Paulo, coisa que ninguém estava conseguindo. Tanto que eu nem apertava mais porque eu tinha tentado várias vezes e não estava conseguindo. Agora, me deu sobrevida. A gente pegou um cliente nosso, tirou e está saindo o regime especial, mesmo de substituto tributário. Uhum. Então, eu já considerei aqui a possibilidade de vocês terem um regime desse. Mas no Simples Nacional não é possível ter regime especial. Certo. Somente para real e presumido. Uhum. Então, nós simulamos aqui, ó. Você teria um CMS de venda de 320 mil e teria aqui, no caso, né, um crédito de 169 mil com regime especial, porque você não tem mais AST e você vai tomar crédito da mercadoria que você compra. O seu ICMS dá 223 mil. O problema é que você ainda tem os tributos federais. Uhum. Então, mesmo com o regime especial, o ressarcimento, por mais trabalho que ele dá, ele ainda passa a ser mais benéfico para você. Então, eu considerei aqui, ó, com o regime especial. Eu reduzi ele lá do valor inicial, que era só fazendo comparativo tributário, mas ele ainda não se tornou tão benéfico quanto o fazer o ressarcimento do ICMS-ST, que é o mapa do inferno, mas que infelizmente para você caberia fazer esse tipo de trabalho. Uhum. Tá? Vou pegar aqui mais um comparativo, ó. Olha que interessante aqui, ó. No lucro presumido, considerando com regime especial, você teria 402 mil. No real, 384. Ou seja, não consegui reduzir nem dos 308 mil. Eu só consigo reduzir se eu pegar só o comparativo tributário lá. Tá? Então ele passa a não ser. E aí vamos fazer um resumão de tudo aqui, ó. Então, ó, o comparativo tributário do Simples Nacional, real e presumido, normal. No Simples Nacional, 308 mil, considerando o ICMS-ST que você deveria pagar na entrada. Tá. Presumido, 490 mil. Real, 472.
Se eu fizer o ressarcimento do ICMS-ST, o real se torna mais benéfico, porque eu pagaria 228 mil. Se Uhum. eu não fizer o ressarcimento e ir para o regime especial, o Simples Nacional se torna mais benéfico, porque eu pagaria 308 mil. Uhum. Tá? Certo. Aí depois eu te mando aqui essa análise final, aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Atualmente o cenário deu prejuízo contábil, vocês estão com prejuízo, o que torna o regime de tributação por lucro real mais favorável, porque vocês não têm o pagamento de RPJ e contribuição social. Uhum. No entanto, em relação ao PIS e COFINS, há um saldo devedor mensal que pode ser reduzido com a inclusão de despesas consideradas como insumos, inclusive o estoque. Quando a gente muda o cenário, a gente tem seu estoque lá que a gente pode se beneficiar. Por outro lado, a mudança do lucro real teria um impacto significativo sobre o ICMS, principalmente no default, diferencial de alíquota, devido mesmo estar isento no Simples Nacional, mas passam a ser tributados no lucro presumido e no lucro real. Para definir o melhor regime tributário, é necessário considerar diversos fatores. E aí a gente contou lá da antecipação, que hoje não está pago. Então, conclusão. A empresa também terá vantagem competitiva em outro regime, caso aplique algumas estratégias. E a correta é a estruturação acessórias, como correlação de produtos de entrada e saída, manter o controle de inventário atualizado e preciso, tá? E ingressar com regime no lucro real, utilizando as despesas comerciais como crédito, PIS e COFINS, e, óbvio, fazer o ressarcimento do ICMS-ST. Tá? Deixa eu parar aqui e agora tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deu para ter um cenário? Deu. A gente tem a possibilidade também de considerar aqui, e eu não considerei, porque eu queria bater um papo com você, porque assim, vocês compram muito o que vem nota lá do Espírito Santo, certo? Certo. Espírito Santo do Sul também, né? Sul também. Uhum. Qual que seria a possibilidade de montar um estoque em num outro estado? Quando eu fui lá na Gomac, no evento da Gomac no outro ano, e nesse último da Raise Office que você falou, a gente chegou a conversar lá, não sei se você lembra, a respeito de Minas, tal, Extrema, Varginha, eu tenho conhecido em Varginha, e de repente você falou que lá a carga estava 1 ponto alguma coisa, 2%, né? 1,3. Na saída interestadual. Certo. E aí, qual a chance, não sei se existiria, de não ter que migrar o estoque para lá, para poder trabalhar daqui, emitir a nota via e-commerce daqui para o país inteiro, daqui para São Paulo, daqui para Minas, daqui para tal, não tem essa hipótese de ser uma emissão de nota fiscal só. O que acontece, tá? Vamos lá. Porque daí a gente pode simular isso para você também, entregar até esse plano aí para você, mas se entender se faz sentido para você. Por isso que eu não incluí, mas porque eu queria entender agora o modelo de negócio. Certo. Quando a gente fala de Minas, vamos pegar Minas, por exemplo. Qual que é o regime lá? Ele fala assim, ó, venda de e-commerce, tá? E aí quando eu falo e-commerce é venda não presencial, tá? Eu compro sem ST, eu já ganho o regime de substituto tributário, desde que eu comprove que 30% das minhas vendas são realizadas de forma interestadual. Beleza, vocês comprovam isso. Sim. Desde que vocês comprovem um capital inicial de R$100 mil. Acho que isso não seria um problema. Não. Tá? Legal. Aí a gente entrou na regra do regime especial de Minas Gerais. Quando eu compro, eu não tenho ST na entrada e eu não tenho crédito de CMS na entrada. Eu compro somente o valor da mercadoria é o meu custo. Quando eu vendo para dentro de Minas, eu pago 6% de CMS. Certo. Quando eu vendo para fora de Minas, eu pago 1,3% de CMS sobre a venda. Certo. Esse regime faz a gente eliminar toda essa parte de ressarcimento, que é o que eu sempre procuro eliminar devido ao trabalho que ele dá. Tá? Qual que é a parte negativa dele? É que você precisa manter um estoque lá e essa operação precisa ocorrer por lá. Anderson, existe a possibilidade de eu abrir um terminal logístico lá e fazer tudo por aqui? Existe, com risco. Certo. Com o risco deles entenderem que você não está operacionalizando de lá e você perdeu o regime seu lado. Entendi. Mas isso, digamos assim, de eu abrir uma empresa lá e trabalhar com a emissão da nota fiscal daqui, é isso? Falando português, claro. Exato. Só que você estaria emitindo uma nota fiscal como se você estivesse lá. Entendi. Pode ser que libere, como pode ser que não libere, né? Não, isso não vai liberar se a gente pedir isso, tá? Isso não existe, na verdade. Tá. Não, libere um exemplo. A venda do e-commerce, um exemplo. Eu tenho 50 pacotes por dia via Mercado Livre aqui, 50, 60, 40, tal. Essa emissão é o que eu falo que é o... Eles não vão coletar aqui com nota do Mercado Livre. Não, né? Aí tem que colocar no full lá do Mercado Livre, porque lá tem o full. Tem o depósito do Mercado Livre. Você pegar a região de Extrema aqui, tem um depósito lá do Mercado Livre. Entendi. Tá? E a mesma coisa acontece com o Espírito Santo. A mesma coisa. A única diferença é a alíquota, que dentro do Espírito Santo é 17 e interestadual é 1,17. A gente fala 1,1 ali, né? Sei. Mas, a nível de correr risco, Minas é um pouco melhor, porque está mais próximo de São Paulo. Então, o que o pessoal geralmente faz? Emite a nota, se for para o Marketplace, Mercado Livre, né, o Meli aí da vida, a gente está falando que vai ser quase impossível você fazer isso não colocando seu estoque lá no Mercado Livre. Certo. Agora, se for depender da coleta dele, se for entrega tua, aí vai mas toda semana é 2, 3 coletas dele aqui. Tipo assim, né? Aí a galera, eles pegam e falam, como tá muito próximo, é como se fosse caminho. Entendeu? Mas o que eu sei que a galera tá fazendo mais é colocando no próprio depósito do Mercado Livre. Quanto das suas vendas representam a venda de Marketplace? 70%, 60%, 70%, Zé, mais ou menos, né? Zezinho? Não, acho que por aí mesmo, Thiago. 65, 70, né? Esse 73% de venda interestadual é pelo Marketplace. Então. É para mais, Thiago.
E qual que seria o problema de você colocar no estoque lá? Só para entender. Não, o que acontece? É mais a questão logística de pessoal, porque a gente tem muito. Hoje eu tenho mais ou menos em torno de 1.500 produtos anunciados, certo? 1.500 anúncios. Devo ter em torno de 500, 450, 500 itens diferentes. Então, item com 1, item com 2, item com 3. Um produto desse com uma daquele, um lápis com uma caneta, digamos, né? Seria um toner com mais um cilindro, um rolo fusor com mais um rolo pressor, um conjunto de engrenagem X com a Y. Então, assim, dá para deixar montado? Dá para deixar montado. Já os kits certo é o que vai ser vendido. Mas, às vezes, acontece de desfazer. Eu tenho estoque aqui de 500 peças de um produto, 200 de outro, 300 de outro, 50 de outro, e, às vezes, o cliente quer um kit, ou então ela quer só essa peça da esquerda. Então, eu desfaço o kit e tal. Indo para lá, quer dizer, eu vou estar bloqueado nisso, né? Assim, no caso. Vou ter que... E o produto vai ter que estar indo com frequência, além de pessoal, né? Despesa pessoal, despesa de funcionário, enfim. Mas isso talvez não seria o problema, não. Sei. Deixa eu fazer umas perguntas. Quando você faz a formação desse kit, você emite nota de formação de kit? Como que você vende? A mesma mercadoria que entrou é que sai? Ou você, por exemplo, você monta um kit e vende como kit? Não, a gente tem os dois, né, Zé? A nota fiscal sai separado. Por exemplo, você tem um kit com peça A e peça B, eu discrimino que vendeu uma peça A e uma peça B. Putz, que bom, porque para fazer o ressarcimento, senão esse trabalho do ressarcimento de CMS eu já ia falar, esquece. Não, Porque eu ia falar assim, saiu um kit, quando que entrou o kit? Não tem a entrada do kit. Tem de um e tem do outro, né? Tanto que o grande desafio nesse trabalho é a gente fazer a localização da entrada. Então, por exemplo, eu tenho lá um produto que eu estou vendendo a X10. Só que quando a contabilidade entrou, veio com o código do fornecedor. Então, quando eu falo, quando que entrou o X10? Nunca entrou, porque está entrando com o código do fornecedor e saindo com o seu. Então, meu primeiro trabalho é deparar todos os itens. O item de entrada, o código do item de entrada, ele tem que ser o mesmo do código do item de saída. Entendeu? Às vezes, compra por caixa e vende por unidade. Se eu não fizer essa transição, eu vou pegar o crédito de uma caixa e não de uma unidade. Então, essa é a parte mais difícil na hora que a gente fala de ressarcimento de CMS. Então, por isso que eu sempre sou a favor dos regimes especiais da vida, que minimizam o CMS ACT da entrada, e tudo isso fica benéfico. Mas quais são os desafios, Thiago? Eu atendo muito e-commerce, cara. Atendo muito e-commerce. Inclusive, o pessoal aí que acho que é a maior e-commerce de celulares aí que tem no Brasil, que comprou 1, 2, 3. Sempre é muito difícil desapegar do estoque. Porque a gente está mais prático ali no nosso dia a dia. Quando a gente fala de economia tributária, de operação, para o crescimento, porque qual que é a minha preocupação? Você está com 5 CNPJ. Certo. Como que você vai crescer mais? Haja CPF. Entendeu? Então, em algum momento, a gente vai ter que pensar em um formato que seja benéfico, que você pague menos impostos, mas de uma forma que você não tenha medo de faturar. Porque senão você está sempre controlando os limites do seu CNPJ e já pensando no sexto, no sétimo, no oitavo. Em algum momento vai acabar essas possibilidades. E aí vai chegar um momento que você vai falar, cara, eu preciso agora unir tudo. Então essa dor, uma hora ela vai chegar num ponto que você não vai conseguir sustentar mais isso. Então eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, em que momento até de fazer, se eu já tenho que repensar no preço, eu tenho que pensar, mas eu já tenho que criar uma base onde, para você poder crescer a nível de faturamento, você não vai poder ter medo de vender. E o problema dos marketplaces, problema bom, né? Problema bom do marketplace é que o marketing não depende de você. Eu, como experiência aqui nos e-commerce, que um e-commerce ele muda de um simples nacional, ele estoura o sublimite dele lá, que é 3.600.000 no ano, em 2 anos. E por quê? Porque toda estratégia de marketing, de entrega, é da plataforma. Quanto mais ele coloca ads lá, mais ele vende. Então, se ele tiver capital de injetar produto, ele cresce rápido. Porque a estratégia do negócio não depende dele, depende da plataforma. A plataforma faz isso para ele. Tá, então deixa eu te falar um negócio. Vamos fazer uma suposição aqui para ver se você me dá uma luz aí. Eu abro um CNPJ, pego um endereço, um funcionário ou 2 em Minas Gerais, tudo bem, Extrema, em qualquer lugar mais próximo de São Paulo, beleza. Faço a minha compra, em vez de enviar aqui, o fornecedor vai me enviar para Minas, né? Eu tenho controle de estoque lá de 100 peças de um, 50 de outro, e dali envio pro full, ou até o próprio Mercado Livre, como eu já faço isso hoje aqui, não é isso? Isso aí. A coleta deles, normal, vem aqui, retira. Vou só migrar uma porcentagem do meu para lá e assim por diante, não é isso? É isso aí. O que o pessoal geralmente faz também? Eu tenho uma galera de capacete aqui, do e-commerce. Então a gente montou uma unidade para ele lá. Às vezes você não precisa pegar um depósito, pega um terminal logístico. Né, que eles já fazem tudo isso para você. Então, quantos por cento são vendas de kit, que são montagem de kit? Isso daí, cara, representa 20, 30%. Só leva para lá o que não for montagem de kit, o que for produto de giro. Entendi. Entendeu? Há a possibilidade de eu pegar uma empresa minha e migrar para lá, dessas 5? Sim. Só que daí você tem que mudar de regime tributário. Entendi. Tá? Mas há. Só você cria uma unidade lá. Até porque a gente não aconselha você a migrar de uma vez. Por quê? Porque a sua conta ela é engajada na sua unidade de São Paulo. Certo. Quando você criar uma filial, precisa até entender com o Mercado Livre, porque isso é uma discussão que eu estou tendo até com a galera. Algumas contas eles estão unificando. Agora eu vou abrir, porque você vai mudar a inscrição estadual. Você vai ter uma outra outro CNPJ lá. Certo. Então é uma conta nova para o Mercado Livre. Só que lá no Mercado Livre você consegue unir essas contas, mas o engajamento muda. Eu digo pela reputação que já tem de venda, entendeu? Exato. Então, assim, eu não começaria de lá do zero. Vai vender Não, já tem um produto com 50 vendas, 100 vendas, 500 vendas. Então, eu só ia, entendeu? Só mudar o endereço. Ia continuar vendendo da forma que vende. Entendeu? Só que a sua conta que você tem esse engajamento, ela está no seu CNPJ daqui de São Paulo. Exato. E agora você vai emitir a nota
com o CNPJ de Minas. O que está acontecendo no estado? Aconteceu agora recente um caso aqui no escritório de um cliente nosso em Santa Catarina. Ele abriu uma unidade de Santa Catarina porque ele pega produto de importação, então Santa Catarina é benéfico para ele, beleza? Tá. Só que ele manteve a conta de São Paulo. O Mercado Livre foi e ele envia as obrigações acessórias e fala, ó, cliente X vendeu tanto de venda. Só que esse tanto de venda ultrapassou o valor do Simples Nacional. Por quê? Porque ele estava pegando esse valor dessa conta e dividindo em 3 CNPJs. Mas para o fisco, ele vendeu por um CNPJ só, porque ele pegou a informação do Mercado Livre. O que o fisco está querendo fazer? Retroagir agora e falando, você já está desenquadrado do Simples há 2 anos. Você vai ter que recolher agora no real ou no presumido durante esses 2 anos. Aí nós estamos agora na justiça com o pessoal, estamos ajudando eles nesse sentido, porque para o fisco, ele vendeu X milhões lá, só que para ele dividiu esses X milhões em notas fiscais em 3 empresas. Ele não poderia ter feito isso, entendeu? Entendi. Então, o que eu faço de emissão é talvez alguma coisa próxima disso. A gente usa um CNPJ, daqui a pouco ele está em 8, 9, 10% ali. Aí eu saio, eu paro de usar esse e uso um dos que estão. Mas, um exemplo, eu estou vendendo pelo CNPJ X, eu estou emitindo a nota por outro CNPJ. Exato. Entendeu? O seu risco é o mesmo dele. É o mesmo dele. Aí fico 3 meses usando um, paro, quando a alíquota tá alta, paro. Aí uso outro que baixou. Aí começo a emitir por essa, daqui a pouco paro com essa, vou nessa outra, na quarta CNPJ, depois no quinto. E aí vou fazendo esse balanço, que tá errado, né? Se o fisco pegar o valor de vendas que você realizou no Mercado Livre por um único CNPJ, você saiu do Simples. Entendeu? Entendi. E o Mercado Livre informa isso. Eu acho que tem que pensar numa migração dessa aí, não tem outra alternativa, não. E aí o que eu sugiro para você, agora a nível estratégico, tá? Cara, não é possível, não faça isso de maneira nenhuma, você já tá no risco, continua no risco. Cara, você já tá no risco, agora você só tá sabendo, tá tudo bem. Planeje essa mudança durante o ano. Então, a partir de eu me colocando, eu sempre me coloco do outro lado, como cliente, se eu fosse o dono do seu negócio, o que eu faria? Tá bom. A partir de 1º de abril, eu quero ser uma empresa do lucro real, mas eu vou continuar no Simples. Para efeitos administrativos, para efeito de negócio, para efeito de comparativo, para efeito de gestão, eu sou do lucro real. Para o fisco, eu ainda sou do Simples. Por quê? Quando você já cria essa doutrina e você fizer isso durante esse ano, nós temos aí em torno de 8 meses aí para a gente trabalhar isso, quando você cria essa estrutura, quando você virar a chave no ano que vem, você está totalmente organizado para você ir para um real sem risco. Porque qual que é o problema? Se você não tiver um controle de estoque legal, se você não, tudo que você compra não tiver nota, se tudo que você vende você não emite nota, eu não sei, tá? Tá. Não, a gente 95% tudo com nota. Perfeito. Legal. A compra também? A compra, isso que eu tô falando, a compra. A venda também 90, a mesma coisa. Só vendo sem nota aqui no balcão da empresa, que vem um técnico, outro pega uma pecinha e tal. Aí a gente pode deixar essa empresinha no Simples para fazer esse manuseio aí. Essas coisinhas. Os seus colaboradores, é bom ficar no Simples Nacional. Na empresa do Simples, pra gente evitar o pagamento de INSS sobre a folha. Tá? Aí, a gente vai organizando essa empresa, controle de estoque. Se tem pagamento, por exemplo, eu pago um cara ali que é da manutenção, o cara não me emite nota. Ok, vamos abrir um MEI pra esse cara. Não, mas é registrado. Você não tem nenhum pagamento por fora, de fornecedor, de terceiros, conta da pessoa física com a pessoa jurídica, como que é isso? Tem um pagamento. Cartão de crédito da pessoa física, usa na pessoa jurídica. Não, tem. É esse bolo aí que a gente tem que organizar. Por quê? Tudo isso acaba sendo uma distribuição de lucro para você. Então, só que você fala, não é uma distribuição de lucro, é uma despesa. Mas para o fisco não é. Tá saindo pro seu nome, é uma distribuição de lucro. Então isso começa a chamar a atenção. E é essa organização que eu falo. Então, beleza, que eu quero ser lucro real. Qual que é a minha primeira etapa? Primeira etapa é, não há pagamento por fora. Ok, o que é pagamento por fora? Vamos jogar na empresa do Simples Nacional. Tudo que eu uso a empresa e pago algumas contas da pessoa física. A partir de agora não vai pagar mais. O Thiago vai ter uma retirada mensal da empresa e lá na pessoa física dele ele resolve os pagamentos pessoais dele. Aí você começa organizando a tua vida, PF, PJ, dentro de uma governança, uma mini governança ali que você vai ter na sua empresa, e aí a sua empresa vai estar preparada para você mudar de regime tributário. Porque sem esses controles, a gente sempre fala assim, cara, eu compro tudo com nota, eu vendo tudo com nota. Para o fisco isso não é suficiente. Entendeu? As obrigações que a gente passa a ter quando a gente vai para o lucro real, principalmente, elas são mais pesadas, porque eu estou falando para o fisco, cara, eu vou te pagar o imposto sobre o lucro que eu apurar. Então ele fala, tá bom, preciso olhar. Então eu vou olhar, porque quando você está no Simples Nacional, você emitiu a nota, você paga o imposto. Para ele é fácil. Ele olha quanto que você emitiu de nota, quanto você está pagando de imposto, beleza, tá fechando a conta. Agora você está falando para ele assim, eu não vou pagar IRPJ e contribuição social porque eu estou dando prejuízo. Deixa eu ver se está dando prejuízo mesmo. Entendeu? Entendi. Então, eu sempre aconselho assim, apesar que tem gente que vai lá e muda. Eu não aconselho. Eu aconselho primeiro fazer a preparação da mudança, porque às vezes a cerejinha do bolo pode ficar mais caro do que o bolo. Você vai ter que preparar sistema para mudança do lucro real, precificação muda, então tem que fazer estudo de preço. Então se a minha carga tributária vai aumentar um pouquinho, eu preciso repassar esse preço. Na plataforma do Mercado Livre, qualquer outro marketplace, você não tem a possibilidade de você falar assim, quando vender para Minas, eu quero vender por esse preço. Quando eu vendo para o Rio Grande do Sul, eu quero vender por esse. É um preço só e pronto. Então, a média desse valor tem que gerar resultado. Né? É muito comum que as empresas do marketplace, mesmo estando no real, não paguem o DIFAL. Eles preferem assumir esse risco da saída. Eles falam o seguinte, quando o Estado cobrar, eu pago. Certo. Porque eu emiti 100 notas, eles vão me cobrar 20. Então eu pago das 20 que eles vão me cobrar. Então, dentro do seu mercado de e-commerce, é muito comum a galera não pagar o DIFAL na saída. Porém, é um risco que a gente tem que calcular. Entendi.
Eu vou amadurecer essa ideia eu já tinha pensado nisso, de outro estado, né? De abrir empresa em outro estado, em Minas, na verdade, né? Eu vou amadurecer essa estratégia aí, pra tentar. A gente já tem um tempo, já tem uns 6 meses, mais ou menos, que tá tentando alinhar tanto as contas físicas quanto tal, quanto da empresa, né? Muito custo e tal, mas tá uns 70% alinhado aí. Boa, Toda a despesa de filho e tal, de casa, essas coisas, tudo na minha conta física, no CPF e tal. Então, só vamos agora ver se consegue. Agora, para essa abertura em Minas Gerais, eu vou dar uns 30, 60 dias aí, vou fazer um estudo desse aí para fazer lá, cara. A gente vai fazer o seguinte, pega os números dele, vamos simular como se a empresa dele estivesse em Minas Gerais, para a gente também comparar esse número. Só Minas, né? Pega Minas, e o que eu acho interessante, eu não lembro de cabeça se a gente considerou lá, essa despesa do marketplace para crédito de PIS e COFINS. Deixa eu ver. Esse também é um número interessante também. Então, a única taxa de marketplace que eu tenho aqui é de R$ 26,62. Então não deve ser. Que é Não da deve Thiago Copiadoras. Que é da Thiago dos Santos Costa. É a única taxa que eu tenho. Vocês têm um relatório de despesa de quanto que vocês pagam aí, dessas despesas do marketplace para o Mercado Livre? De taxa? Posso tirar isso aí. Você conseguir passar, porque isso para nós é crédito de PIS e COFINS. Então, aí a gente consegue reduzir ainda o PIS e COFINS de vocês. Mas eu acho que no financeiro o Alexandre deve ter, porque o Mercado Livre manda as notas, né? Exatamente. Você está falando das notas fiscais de serviço que são emitidas pelo Mercado Livre, dos serviços que eles fazem pra gente? É isso? Isso, não precisa nem mais Marketing. nota. A gente só precisava do valor mensal. Quanto que a gente pagou pro Mercado Livre em janeiro, fevereiro, março, até novembro. Tenho sim. Se tiver isso, Entendi. vai ajudar bastante a gente aqui, que a gente já também considera esse valor. Aí o que a gente faz? Aí a gente pega esse valor, já reduz o seu PIS e COFINS e eu faço uma simulação com Minas Gerais. Para a gente já ter uma noção que se você migrasse hoje para Minas Gerais, o que ia acontecer com a tua empresa. Ah, sim, com certeza. Ia ser um choque tremendo financeiro. De 20 pau por mês, 25 por mês de imposto, às vezes até 30 mil. E aí ia baixar isso, né? Dentro dos números que você falou, para 3, 4, 5 mil, 6 mil, sei lá quanto. Isso aí. Com certeza. Pode falar, meu amigo. Deixa eu só tirar uma dúvida, só voltando nesse negócio de migrar CNPJ, né? Eu não consegui entender direito a dificuldade. Por exemplo, a gente tem um CNPJ que vende bastante no Mercado Livre, né? No momento, por exemplo, se a gente migrasse para Minas e conseguisse o Mercado Livre não interferir nisso daí, alterar Existe essa possibilidade, você sabe? Se a gente transferir o mesmo CNPJ para Minas Gerais, a conta continua da mesma forma. Agora, se a gente abrir uma filial lá, é uma conta nova. Ah, tá. Então eu posso pegar um CNPJ que a gente vende bastante no Mercado Livre e fazer essa mudança para Minas. Isso aí. E só comunica o Mercado Livre. Era isso aí que eu tinha falado, entendeu? Pegar uma empresa minha daqui e migrar integral para lá. Sair daqui e para lá. Aí, entendeu? Só que a gente só pode fazer isso quando a gente sair do Simples Nacional. Entendi. Aí Mas isso pode ser feito. Enquadrar essa empresa, jogar num outro regime, e aí sim pedir os regimes especiais. E até legal, qual que é o problema que está tendo lá em Minas, tá? Se a gente tivesse tido essa conversa 1 ano atrás, por exemplo, o regime especial de Minas estava saindo em 2 dias. Hoje tem casos que está demorando 6 meses. Por conta do acúmulo de regimes que eles estão no estado. Muita gente ainda, né? E aí vem a bomba, né? Porque a reforma tributária diz que vai acabar com os regimes especiais, não vai existir mais regime especial. Aí você fala, o que vão ser desses estados, então, se não tem? Por isso que eu não acredito ainda nessa reforma tributária. E esses estados que criaram todas essas estruturas para receber essas empresas? E as empresas que investiram para ter estruturas em outras cidades? Quanto que o Mercado Livre investiu para ter depósito em Minas Gerais, sabe? Você fala, não é possível, não faz sentido. Sim. Coisas do governo, isso aí não adianta a gente discutir isso. Bom, você tem que discutir isso com a gente daqui xinga, né? Você, como tem a tributação, você recalcula no outro dia, outra bomba no outro dia, outro problema, né? E a gente aqui só sobra a resenha do bar e os palavrões todo dia. Deixa eu recapitular um negócio só. Por exemplo, a gente abriu o CNPJ em Minas, né? Alugou um escritóriozinho lá, uma sala, né? Aí de lá a gente só vai fazer o full, que é certo. Quando a gente comprar a mercadoria, aí vai ter que ter um funcionário lá para ele mandar para o full de Minas. Depende. Se você contratar, por exemplo, um terminal logístico que você não dependa do Mercado Livre, o próprio terminal logístico já disponibiliza o colaborador dele. Se eu for receber essa mercadoria em algum lugar para despachar para o full, aí eu preciso ter alguém lá contratado por mim. Você tem noção, assim, de valores, não, né? Cara, eu não tenho, porque eu sei que é por volume, né? Mas a gente tem um contato lá de um terminal logístico de lá que a gente acaba indicando, não tenho parceria com eles, nada, mas é o que eu conheço que funciona bem, que é um cliente meu que indicou até. Eu posso até mandar, se for viável, depois dos números apresentados, eu posso conectar vocês. Certo. Tá? Mas, sendo bem franco com vocês, assim, raramente, as possibilidades que existem em São Paulo serão melhores do que um regime especial desse. Entendi. O que você falou do advogado que estava conseguindo aí, tal. Seria mais ou menos o quê, resumindo? Que só para tirar esse ST da entrada.
Só ST, só. Só ST. Aí, mas não tem benefício nenhum nas vendas interestaduais. Não tem nada. Continua tudo como tá. Só ST que tiraria. Só vai te eliminar aqueles 120 mil lá que a gente projetou. Entendi. Não Certo. resolve o seu problema. De tributação, não. De imposto. A não ser que a gente conseguisse, vamos ver essas taxas do Mercado Livre, a não ser que a gente conseguisse reduzir muito o teu federal, para falar, ó, você vai ter um alto custo de CMS, mas no final da conta, ele ainda vale a pena comparando com o Simples, por exemplo. Para não ter que fazer toda essa mudança. Entendi. Você não acha válido também a questão do estoque, para a gente simular? Do estoque, sim, importante. Você o controle de estoque, aí você manda os valores para a gente fazer a simulação de crédito, tudo isso aqui de CMS, né? Sim. Vocês têm um valor de estoque, assim? Nada, não tem. Tem que ter um trabalho. Isso é um crédito bom também, né? Porque quando a gente migra para outro regime, a gente pega o seu estoque e toma de crédito. Entendi. Fazendo um balanço mesmo, né? Isso, porque depois quando você for vender, você vai pagar um imposto sobre ele, então o governo fala, ó, toma o crédito aí, porque quando você estava no Simples, você não podia tomar crédito. É como se você tivesse comprado tudo aquilo ali naquele momento. Então, se a gente fizer uma migração, um dos pontos é levantar o estoque é um bom dinheiro que você vai colocar para dentro. Entendi. Eu pego uma empresa que seja menor, mais tranquila, faço um X, seria o que eu teria que emitir para Minas Gerais, um exemplo. Isso. Entendeu? Migraria antes aqui e depois mudaria para lá, isso? Isso aí. Né? Mas assim, ó, vamos por partes. Hoje eu sei que foi um caminhão de informação, é um monte de coisa nova, precisa digerir tudo isso. A gente vai fazer essa parte de Minas, é bem rapidinho, tá? Aí a gente pega, já volta com vocês, aí deu tempo de vocês darem uma pensada, aí eu apresento para você e aí a gente vê os próximos passos. E te enviar as notas fiscais também, viu, Alexandre? Só os valores já tá bom. Mas os valores tá bom? E de quanto tempo? Janeiro de 2024 a 11 de 24. Tá. Mando sim. Tranquilo. Beleza? Beleza, meu irmão. É bastante coisa, né, velho? Bastante coisa. O que eu falei que eu tava aguardando era essa questão do regime especial aqui em São Paulo. Porque eu nunca vi sair, o cara falou pra mim que era garantido que saía, eu falei, eu quero ver se vai sair mesmo, e saiu. Então não queria falar sem antes ter a certeza. Ter a certeza. Tranquilo, meu irmão. Então vamos que vamos. Então tá bom, então a gente volta com você. Enquanto isso, vai pensando em tudo que a gente conversou, tá? Tá bom. Pô, caminha pra eles, então, que a gente montou. Pra eles também, qualquer dúvida que vai tendo, vai tirando com a gente também. Fechou. Maravilha. Tá bom, obrigado, viu, cara? Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, Valeu. 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 Até mais, viu? Obrigado, Rô.